Então, os Estados Unidos, eles conseguiram desenhar a geopolítica, as finanças exatamente como eles querem, e aí chega nesse ponto com essa tarifação. Eu estava falando em relação ao nome das tarifas recíprocas. Isso daí foi apresentado pelo governo Donald Trump, ele usou esse nome. O que dá a entender? O que dá a entender é o seguinte: Brasil, super protecionista, eles taxam a gente com 50%, a gente vai taxar em 50% também. Foi a tarifa para o Brasil, por exemplo? Não, o Brasil foi 10%, apesar de ser um país super protecionista. Por quê? Eles estão vendo com quem eles têm mais déficit ou não. Entendi. Então vai depender disso daí. Ou seja, tem um monte de narrativa política também por trás dessas medidas, e aí as pessoas acabam misturando a tecnicidade com a paixão política. Entendi. 10% para o Brasil, mas quando a gente fala 10% de taxa, 104% de taxa, 30 e tantos por cento de taxa, qualquer coisa, tudo que vem de lá? Existem alguns produtos diferenciados, por exemplo, aço e alumínio, ele sobretaxou em 25%, independente do país de origem. Pro restante dos países é 10%. E que nem o Danilo falou, né? Na minha concepção, assim, o Trump cometeu vários erros e esse foi mais um deles. Por quê? Você fazer uma conta matemática para taxar os outros países, para mim é de uma infelicidade sem tamanho, porque você ignora alianças geopolíticas. Por exemplo, o caso de Israel. Israel foi taxado em 17%. Israel tem 98% de todos os produtos livre comércio com os Estados Unidos. Só que a relação Israel-Estados Unidos é deficitária para os americanos. Então, Israel foi taxado em 17%. O Brasil é protecionista em vários produtos americanos. Só que a relação é superavitária para eles. O Brasil foi na taxa mínima, que é 10%. E fora que isso, pune mais países pobres. Porque você pega, por exemplo, alguns países, por exemplo, que dependem da exportação de commodities, minerais metálicos, por exemplo. Óbvio que eles vão ter uma relação superavitária com os americanos. Porque eles exportam muitos produtos primários, mas não têm dinheiro para comprar produtos americanos. Eles merecem ser taxados, então? Quer dizer que eles são protecionistas? Então, ignora alianças geopolíticas, ignora a realidade econômica. Assim, até dentro do Partido Republicano, e mesmo na sociedade americana, isso está sendo muito... Até o Elon Musk está criticando. O Elon Musk, por exemplo, hoje, ele xingou o principal assessor econômico do Trump de imbecil. O Elon Musk já está começando a ter uma certa briguinha aí com o governo. Se você tivesse perdido 11 bilhões de dólares em 3 dias, também acharia imbecil, né? Tem um probleminha aí que eu queria ter, né? Perder 11 bilhões assim em 3 dias. Puta merda. Porque o Elon Musk falou, não, eu defendo que a gente tenha um livre comércio. Meu sonho é ter um livre comércio com a Europa, livre circulação de pessoas, de comércio e tal. E aí o secretário falou assim, olha, o Elon Musk, ele tá pensando mais nos seus próprios interesses do que nos interesses do Estado americano. O que eu quero é que não que a Tesla produza nos Estados Unidos, mas eu quero que todos os produtos, o lítio, enfim, né, toda a parte ali, informação do carro, seja produzida nos Estados Unidos. E aí o Elon Musk falou que é um pensamento burro, que é um pensamento tacanho, que ignora a globalização. Pô, ele falou isso do principal assessor econômico e que é quem a mídia está colocando que é o pensador dessas tarifas americanas. Para mim, essa concepção que o Trump está tendo é uma concepção que não combina mais com a realidade atual. Balança comercial, Igor, não é definitivo para saber se o país ele vai ser rico ou não. Que nem eu falei, países pobres muitas vezes têm balança comercial positiva. Claro, não importa de ninguém. Quando, por exemplo, você vai lá e assina um serviço da Amazon, do Netflix. Isso não entra na balança comercial. Mas, sei lá, você come um hambúrguer do McDonald's. Isso também não é. Os americanos estão exportando o hambúrguer para cá. Mas isso é tudo dinheiro que os Estados Unidos ganham. Os americanos ganham muito dinheiro com turismo, com serviços em vários países do mundo. Poxa, a balança comercial como ponto definitivo para a economia, isso é, sei lá, período colonial, pacto colonial, século XVI, século XVII. Claro que é uma parte importante, mas não é a parte mais importante. Então, na minha concepção, o Trump ele está ignorando alianças geopolíticas, ignorando pontos econômicos importantes que vão trazer muitos prejuízos para os Estados Unidos. Por exemplo, no caso do Canadá, vamos imaginar que o Canadá... Não, beleza, então, Trump, eu aceito as suas tarifas, a gente volta atrás aqui, beleza. Isso foi um ponto de conquista para o Trump? Em curto prazo, sim. Mas será que o governo do Canadá um dia vai confiar tanto como já confiou nos Estados Unidos? Ou será que, por exemplo, vamos tentar diversificar um pouco a nossa economia? Quando você pega, por exemplo, o setor militar da Europa, que o Trump também está querendo abandonar os europeus. Os europeus agora fizeram um pacote de 800 bilhões de euros com o Rearm Europe deles, eles não estão comprando um equipamento americano. Porque eles consideram que, além de depender menos das tropas americanas em solo europeu, eles têm que depender também de menos equipamentos americanos. Porque, sei lá, você compra um míssil americano. Pô, esse míssil americano, o software tem que ser atualizado
com a colaboração dos Estados Unidos. Se os americanos não se mostram um país confiável, vou tentar aqui, sei lá, estabelecer outras parcerias. Então, é um momento, assim, na minha concepção, muito perigoso para o governo americano, que pode trazer prejuízos em longo prazo, de perda de relevância econômica. Tanto que, assim, economicamente falando, claro que é prejuízo para o mundo inteiro, mas geopoliticamente falando, para mim, o grande vencedor disso é a China. Porque a China está se saindo com o país mais razoável da história. Se os americanos fossem com calma, ó, China, a gente tem aqui um déficit comercial, vamos tentar negociar, os americanos estavam certinhos. E podem fazer isso também com a União Europeia, que é muito protecionista. Mas agora, essa política tão grande, a China pedindo livre comércio na OMC contra os Estados Unidos, a China sai como a razoável da história. E isso vai trazer impacto geopolítico. A China acaba sendo razoável também, porque a propaganda chinesa é bem forte no Brasil. Por exemplo, a China só pode importar 34 filmes de Hollywood por ano. Então, se o cara, saiu lá 30 de dezembro, Titanic 2, os chineses lá estão loucos pra assistir. Não pode, porque só pode 34 filmes por ano. E, aliás, hoje o Xi Jinping falou que vai cancelar todos, possivelmente. Então, eu vou te falar agora eu vou te falar um fun fact, que eu tava um fim de semana eu fui ver o derby do Manchester United contra o Manchester City lá em Manchester. E tinha uns chineses lá, né? E eu fui trocar essas ideias aí com eles, assim, mais ou menos o que eles... Pô, cara, como é que vocês lidam com o fato do governo não deixar você... Tipo, pra tu ver YouTube é uma merda, pra tu fazer não sei o que é uma merda. Ele falou assim pra mim, meu irmão, na moral, isso pode ser um problema pros caras que é mais velho. Pra nós, eu vejo YouTube todo dia, cara. Tem uma Apple TV na minha casa, pau no cu do governo, de uma forma geral. Os caras, assim, mais ou menos da nossa idade. Mas o quê? Tá VPN ligado? que eles usam? Não sei o que eles fazem, meu irmão. Ele falou, a gente não liga. Foi essa palavra que ele falou. Ainda chamou o outro. Aí, chega aí. Ele tá falando aqui que a gente não vê YouTube. Ele, porra, a gente vê YouTube todo dia, cara. A gente não liga, foda-se. Tá ligado? Esse que é o bizarro, e aí saindo aqui totalmente do assunto, né? Da medida que teve do Supremo em querer multar quem usasse VPN. Porque nem na China existe uma medida como essa. Nem Cuba existe uma medida como essa. Os caras simplesmente fecham os olhos e pronto. O que vai fazer com... O cara tá querendo assistir o YouTube ali no fim das contas, né? E acontece exatamente isso. A proibição ela acaba sendo para inglês ver e isso daí acaba passando batido. Mas, enfim, tem todas essas proibições e o pessoal fica focando nos Estados Unidos, né? Então, eu acho que tem essa assimetria de comunicação que, inclusive, leva algumas pessoas a acreditarem que a gente já está na Terceira Guerra Mundial, porque a gente vive, na verdade, uma guerra híbrida. E essa camada, essa fase aí da comunicação, a guerra informacional, ela acaba sendo uma etapa dela, né? Entendi. A gente tá tendo umas guerras. O mundo tá esquisito, né? Umas guerras com bomba estourando devagar, mas felizmente, né? Mas com bomba estourando em 2 lugares, pelo menos assim, que cobertos pela mídia maiores, 2 lugares. Uma guerra comercial. Tá tendo. O mundo tá quente.